Vamos lá, vamos abrir um novo código aqui. Boa tarde a todos, aqui é o professor Manfred, estamos na nossa aula de reforço de programação em C, hoje é dia 10/6/2020. Uma boa tarde a todos. Para fazer a vinheta de entrada. A famosa vinheta. Então, programação em C, vamos chamar isso aqui de exemplo. Chamar de exemplo 19. Então, o que eu vou falar é o seguinte, chama dados estruturados, né? O que é um dado estruturado, né? Um dado estruturado é, digamos, é um dado composto de outros tipos de dados. Então, nosso assunto é dados estruturados. Dados estruturados. Para fazer isso, tu imagina o seguinte, digamos que eu precisasse ter uma variável que guardasse um char, um inteiro, certo? Dois tipos de dados. Ou, digamos que eu tivesse uma variável chamada pessoa que guardasse nome, que guardasse idade e guardasse peso. Então, eu tenho três tipos de dados dentro dela. Quando eu preciso desenvolver um programa que vai manipular mais dados, nós começamos a trabalhar com novos tipos de dados. O que nós vimos lá são dados primitivos, int, float, char, double, né? São dados primitivos. Também vimos vetores e matrizes, que são coleções de dados. E agora nós temos os dados que chamam estruturados, onde eles vão ter vários outros dados primitivos ou até dados estruturados. O que eu trabalho com isso? Naquela sistemática que vocês faziam lá da matriz, eu poderia ter um dado estruturado para poder fazer a entrada da minha matriz na função e também poderia ter a saída dela. Eu quero sair mais dados em uma função, eu posso sair através de um dado estruturado. Lembre que uma função só pode sair em um tipo de dado. Então, eu posso agora sair um dado estruturado, que é um tipo de dado, dentro desse contexto. Então, o que seria... como que é essa estrutura? Então, eu uso a seguinte forma de construir. Existem várias formas de estar construindo, eu vou mostrar a que é mais utilizada. Chama um exemplo. Type, dev, struct. Aqui dentro você vai colocar o nome da estrutura. Nome da estrutura. É o nome do dado que você vai trabalhar esse dado. Você vai abrir um colchetes, vai colocar tipos de dados e os seus nomes deles. Ponto e vírgula, fecha a estrutura do bloco, define o nome do novo dado, ponto e vírgula. Então, essa que seria a estrutura, não é um exemplo, né? Acho que chama... Ficou estranho, né? Isso. Dado estruturado, estrutura, né? Mas é só para poder entender essa concepção. Então, eu posso criar um tipo de dado. Essa seria a primeira forma de estar trabalhando com ele, né? Primeira forma. A segunda forma que eu posso estar utilizando é o seguinte. Eu divido em dois comandos. Na verdade, aqui existe uma junção de dois comandos. Existe o type dev, que define um novo tipo, e tem um struct, que define uma estrutura. Então, eu posso construir assim também. Struct, nome da estrutura, abre colchetes, tipos de nomes, vai ser os tipos que eu tenho, fecha colchetes.
Então, eu montei a estrutura em esse lado. E depois eu crio a minha estrutura nova, que vai ser assim. Type dev struct. Nome da estrutura. E o nome do novo dado. Lá no meu programa, eu sempre vou estar definindo lá numa variável, lá no int, main, no caso, um exemplo, né? Eu vou definir ele da seguinte forma. Nome do novo dado e a variável que eu quero. Nome da variável que eu quero. Então, ele trabalha dessa forma. A minha estrutura, então eu tenho essa opção, que é a declaração dela que vai ficar, e sempre vai ficar entre os includes e a função principal, sempre vai estar lá dentro, as estruturas definidas. Normalmente ela fica abaixo do protótipo de função, tá? Acima das variáveis globais. E aqui eu faço o que chama a chamada dela. Como que eu vou chamar no meu programa? Como que eu vou fazer a chamada no programa? Então ela tem essa estrutura para ser trabalhada. Qual é a vantagem de estar trabalhando com dados estruturados? É que eu tenho uma coleção de vários dados primitivos estruturados para trabalhar. Vamos ver um exemplo aqui, né? Vou colocar como um exemplo e vou definir o seguinte. Construa uma variável do tipo pessoa que deve guardar nome, idade e peso. Programa para homem, porque na verdade peso mulher não informa, então é só homem que informa peso. Brincadeira, é mais ou menos isso. Então construa uma variável do tipo pessoa que guarde nome, idade e peso, né? Então, como que eu vou construir uma variável que vai guardar esse tipo de dado? Aí vem a ideia do dado estruturado e usando aí o nosso caso do type dev struct para fazer esse processo. Então, vamos criar a nossa estrutura aqui dentro de exemplo. O meu programa está aqui, né? Vamos criar uma estrutura. Eu sempre vou usar a primeira opção. Vai aparecer em outros casos a segunda opção, mas não é a mais usada. A mais usada é sempre a primeira opção, que é dessa forma que eu criei aqui. Ó. Então, vamos criar esse dado pessoa. Aí. Type dev struct pessoa. Pessoa é o nome da estrutura. Abre corchetes, char, nome, vou colocar de 50, int, idade, float, peso. Então, tenho 3 dados criados nela. E sempre quando você cria um novo tipo de dado, você diferencia ele. Normalmente ele começa com a primeira letra maiúscula. Então, vou chamar ela de pessoa com o P maiúsculo. No Java, isso na verdade, é muito parecido com uma classe ser criada. Tá? Só que a classe lá tem método, aqui não tem. Então, é como se eu fosse criando um objeto referente a isso. Digamos, é os primórdios da questão da programação orientada a objeto. Vamos lá. Agora eu vou criar
uma base de dados de pessoa. Eu vou criar uma variável aqui dentro de define, que vai ser meu tamanho, tá? Vou chamar de tam. E vou colocar aqui de 2, para ficar mais fácil o meu processo de definição. Então, tudo vai estar relacionado à minha base de dados de 2 pessoas. Então, eu vou fazer um programa que vai solicitar os dados e vai guardar como se fosse uma planilha, né? Então, se tivesse um tipo de controle aí dentro dessa situação. Então, a primeira situação, eu vou criar o meu dado chamado pessoa, vou chamar de BD, que é a base de dados, e vou dar o tamanho de tam, que é o que eu estou definindo ali dentro. Então, eu tenho um tamanho de tam aí dentro desse processo. Como que eu faço a entrada dele? Vou usar um for, né? Então eu tenho que colocar uma variável i aqui para poder manipular, e vou definir lá um for de entrada. Então, esse aqui seria as minhas variáveis do meu programa. E aqui seria a minha entrada no meu programa. Vou usar um for, vai começar o i em 0, i menor que tam, e mais. Vou pedir para o usuário digitar as informações que eu vou ter, nome, idade e pessoa. Fazer um tipo, um system aqui, só para ficar mais bonitinho o programa. System CLS, tá? Para limpar a tela, e aí eu vou solicitar para o usuário as informações. Vou dizer, primeiramente, qual é o usuário que eu estou tentando. Então, na verdade, cadastro %i da pessoa. Então, vírgula i mais 1, só para que tenha meu cadastro de pessoa aí dentro do cenário. Agora eu vou solicitar as informações: nome, idade e peso. Printf, digite o nome. GetS. Olha só. GetS, BD, que é BB, né, que é a minha base. Abre colchetes, o meu i, que é meu índice, que na verdade eu tenho da minha variável, ponto, o atributo que eu vou ter. O atributo que eu tenho é nome. Então, ele tem um atributo, né? Então, vou ter uma questão associativa referente a isso. Ponto e vírgula. Fflush, stdin, ponto e vírgula. Próximo que eu vou digitar, vou copiar isso aqui só para facilitar a minha vida. O próximo, digite a idade. Eu uso um scanf, %i, que é o inteiro, e comercial, BD, na posição i, ponto, vai aparecer aí para mim, idade, que é o meu atributo. Legal. Próximo a digitar é o peso. Digite o peso. No caso aqui continua a mesma situação, só muda que é %f, o peso, né? E aí eu tenho a minha entrada de dados. No caso aqui eu não vou ter nenhum processamento, só vou ter a saída. Eu vou receber esses dados e vou imprimir em tela depois de uma forma tipo como fosse um relatório. E agora eu vou fazer a minha saída de dados. Vou usar um for também de novo. E inicia em 0. E menor que tam, que é a minha definição, e mais. Ok? Então, agora eu vou imprimir. Só que a forma de imprimir, eu vou imprimir como se fosse uma tabela, linha a linha. Então, vai ser uma coisa bem interessante. Vai ser mais ou menos assim, ó. Printf, primeiro o meu dado, que vai ser o i, que é o meu índice dele no meu vetor, da tabela.
Que, na verdade, eu posso até colocar aqui um BD, a posição de I, só para deixar mais instrutivo nesse cenário. Barra P, depois eu vou ter o quê? O nome. Porcento S, que é o nome, barra T, vou ter a idade. Porcento I, barra T, porcento F. Com o peso, normalmente 2 casas já é o suficiente. Então, vou deixar lá ponto 2 aqui de peso. Vírgula, aí eu vou passar os meus dados, que vai ser nome, primeiro o índice, depois o BD na posição do índice, ponto nome, depois BD na posição do índice, idade, depois BD na posição I, peso. Fechou aí? Só que ele vai imprimir direto, vai ficar um negócio um pouco... Eu precisava ter um cabeçalho antes, então vou criar um cabeçalhozinho aqui, que seria a minha formatação de tela. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. printf, vou chamar de índice, barra T, depois nome, barra T, idade, barra T, peso. Como se fosse um cadastro, né? Barra N para pular a linha. Também vou imprimir uns pontinhos aqui, só para quebrar a linha. Não sei se vai ficar bem bonito, mas vamos jogar dessa forma. E aqui eu tenho o meu relatório impresso. A minha saída ficou como se fosse uma tabela. Só um minutinho, deixa eu só... Tá? Vamos lá. Vamos rodar para ver o algoritmo funcionando nesse cenário. Então, pelo menos vai ser para 2. Cadastro da primeira pessoa. Nome, Manfred, idade 40, né? Já estou com 40. E o peso, eu acho que eu estou com 1,90. Com esse negócio de quarentena aqui, tá difícil. Não vai ser 1,90 não, peso, né? Estou com 90 quilos aqui. Devo estar com isso. Acho que é um pouquinho mais. Segundo, vai ser o L. Oi? Acho que é um pouquinho mais. Eu acho que eu estou bem gordinho. Mas eu não quero me medir na balança, porque faz tempo que eu não faço exercício. Bastante. Eu gosto de fazer exercício, estou meio parado. Qual é a idade do Éder? 18. 18. E qual é o peso do Éder? 26. 26 quilos. Aham. Então, aí ficou... Ficou assim, ó. Na verdade, eu podia ter limpado a tela, para ficar mais bonito, faltou. Então, ficou índice, a coordenada do banco, o nome, a idade e o peso. Né? Deixa eu só fazer botar aqui um System CLS, para a tela ficar mais bonitinho. E aí tem um índice, ficou formatado. Até para, como ficou meio próximo dele, eu vou colocar barra T2 aqui. Ó. Achei que vai ficar um pouquinho melhor a distribuição na tela. Então, dá 2 barra T. 4 aspas dupla, Manfred. No System CLS. Oi? Foi 4 barra dupla. Professor? Sim. Ali no BD que eu escolho quantas pessoas eu quero ter esse cadastro, ou pode ser infinito, posso ter... Na verdade, eu defini um TAM aqui, né? O tamanho Esse de TAM, tamanho de 2. Mas eu poderia ter 10 ou 20, você define. Ou também você poderia ter uma variável que você declarasse que, qual é o tamanho da minha base de dados? Eu quero 10. Coloquei 2 que seria o suficiente. Agora que tem 3 em sala, vamos colocar para 3 para colocar o Eduardo junto na jogada. Meu resultado. Vamos rodar e vamos ver esse exemplo aí, que chama dados estruturados. Então, cadastro da primeira pessoa. Primeiro vai ser o Manfred, 40, peso 90. A segunda pessoa, o Éder, idade 18, peso 26, é isso? Isso.
O segundo, Eduardo. Idade, 38, é isso? 38, isso. E peso? 92. 92. Então, aí eu fiz um cadastro, né? Na verdade, ficou bonitinho agora a exibição, né? Com uma tabela formatada com o meu índice, né? Que é o 012 do meu banco, o nome cadastrado, Manfred Éder Eduardo, as idades e os pesos. Legal. Então, qual é a grande jogada referente a isso? Em nenhum momento vocês conseguiam fazer isso com uma variável. Vocês têm que ter 3 variáveis distintas e controlar elas na sequência. No caso dessa situação, que é o assunto chamado dados estruturados, eu crio um novo tipo de dados. Né? Esse novo tipo de dados, eu usei esse tipo de estrutura para ser feito. E aí eu consigo criar essa estrutura, como exemplo que eu criei, e aí eu posso manipular de formas mais efetivas o meu software e mais organizada dentro do contexto. Legal? Show de bola, isso. Diferente, né? E a grande jogada é que eu posso, dentro de uma função, vamos fazer um outro exemplo aqui dentro, usando essa estrutura igual desse algoritmo, como uma função. Vou chamar ele de exemplo 20. Deixa eu apagar essa parte aqui que eu não preciso, que esteja aqui. Aqui eu vou só definir que eu com uso de função, uso de função em dados uso com função em dados estruturados. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma função. Em vez de eu fazer essa estrutura de digitar aqui dentro, eu vou jogar esse código em uma função chamada cadastra pessoa. E vou ter outra função chamada imprime pessoa. E olha só. Lembra que eu falei que o type dev struct, ele deve ficar entre o main e o include, tá? Ele se pertence a uma variável global, como se fosse uma variável global na minha estrutura, mas ele só vai ser definido, criado nessa situação aqui. Aqui, na verdade, ele só existe como referência. Quando eu crio esse comando na linha 15, ele acaba existindo. Então, eu vou criar uma função, que o protótipo vai ficar abaixo, que aqui vai ser, aqui é o meu dado estruturado. E agora eu vou criar o meu protótipo de função. Nesse protótipo de função, eu vou criar 2 variáveis, 2 funções. Uma para cadastrar pessoa e outro para imprimir pessoa. Então, eu vou chamar ela de pessoa mas eu não preciso retornar, porque eu posso, aqui é um vetor, então eu vou fazer assim. Void cadastro pessoa. Eu vou receber vou chamar de A de sem tamanho. Quando eu digo essa estrutura dessa forma, que chama A sem tamanho, eu estou fazendo como se fosse um ponteiro. É uma referência de memória. Então, eu estou jogando para minha função de cadastro de pessoa a minha estrutura toda. Então, eu consigo manipular o mesmo área de memória, tá? Que é uma estratégia interessante aí dentro desse cenário. O próximo protótipo de função vai ser uma função que eu vou imprimir pessoa. E eu também vou receber pessoa o A. Definir o A porque são variáveis locais, até para distinguir entre eles o que eu vou estar fazendo. Tá? Então, seriam essas 2 funções que eu vou estar fazendo. Primeira função que eu vou fazer, vou jogar lá embaixo, que é o cadastro. O cadastro de pessoa vai ser da seguinte forma. Eu preciso guardar a variável I
eu tenho aqui. Então, a minha variável local, que é o i, então... variável local. E a minha estrutura baseado ao meu tamanho. Só que, na verdade, aqui lá estava em BD, eu vou jogar como a minha referência. Pronto. Já vai estar criando essa estrutura. Como eu não tenho retorno, ele vai criar e vai jogar dentro da minha estrutura de pessoa. A próxima dela, e que vai fazer essa questão, eu vou só chamar o meu cadastro de pessoa, que eu acabei apagando sem querer aqui dentro, chamado cadastro pessoa, e vou passar o meu BD como referência. Perfeito. A minha saída de tela, que é essa imprimir pessoa, eu vou jogar em outra função, que vai ser chamada imprimir pessoa. Imprimir pessoa, eu vou receber essa estrutura igualzinha que está aqui dentro. Com a variável local que eu não coloquei antes. Eu vou precisar agora ela de novo no meu cadastro. E eu vou chamar ela de A. Agora eu vou até tirar o A, que aqui não vai fazer sentido. Então agora eu tenho uma função de cadastro e uma função de impressão. Eu vou chamar lá imprimir pessoa. Beleza, meu algoritmo ficou muito limpo, né? Eu tenho a minha entrada, a minha saída, e só isso. O meu algoritmo ficou, digamos, limpo, né? Só ficou o main ali, referente a isso. Legal. Salvar e vamos rodar para ver se vai dar tudo certo. Mesmo algoritmo que estava fazendo antes, também para 3 pessoas. Primeira pessoa, Manfred, idade 40, peso 90. Segunda, Éder, idade 18, peso 26. Terceira, Eduardo, idade 38, peso 92. É isso, Eduardo? Isso, 92. E aí, imprimiu a mesma estrutura, usando agora com função. E a mesma jogada que eu tinha antes, que ficou, na verdade, mais limpo, o meu algoritmo. Então, eu consigo passar uma estrutura inteira por uma função, ela vai manipular, e o meu retorno dela é o que eu tenho a estrutura aqui. Isso aí seria uma forma da tangente para resolver o problema de vocês da N2. Poderia ser usado isso, o TypeDevStruct, para fazer isso. Entenderam? Vai em cima só um pouquinho, professor, só para eu ver uma coisa, só para entender. Ah, tá, beleza. Entendi. Obrigado. Agora eu vou criar mais um algoritmo usando o mesmo modelo e vou dividir em 2 arquivos. Um que vai ser só o cabeçalho e outro só o programa principal. Tá? Vou chamar de exemplo 21. Vou criar mais um arquivo. Vou salvar como. Chamado de ponto H, que chama de cabeçalhos. Agora eu vou tirar umas partes desse algoritmo. A primeira situação que eu vou tirar é o seguinte. Eu vou tirar os protótipos da função. Vou mandar para cá. A próxima estrutura que eu vou tirar são as funções. E vou mandar para cá. Como o define, ele faz parte desse contexto e faz parte do outro, eu vou colocar nos dois o define. Tá? Ele vai precisar aparecer nos dois. Então, dentro da estrutura, eu dividi meus arquivos em 2 arquivos. Um arquivo é o protótipo função, aqui são as funções.
uma e duas, e a minha dado estruturado. Ele manda sempre para um arquivo .h, que é um ponto header, que é o meu cabeçalho. E meu programa principal só ficou nessa situação aqui dentro. Se eu quiser mudar o tamanho, eu sou obrigado a mudar nas duas definições. Tá? Tanto aqui como lá. Só que tem mais uma situação que eu preciso fazer. Incluir uma nova biblioteca chamada include, que é o meu exemplo chamado, entre aspas, simples, porque é da mesma pasta, exemplo 21.h. Acho que aqui eu não preciso dele, acho que ele vai pegar do principal. Tá? Vamos deixar assim para ver se vai dar certo. Se der certo, eu volto lá. Seria estar nos dois. Exemplo 21.h. A mesma situação do mesmo código, agora dividido em dois arquivos. E o meu código ficou aí muito mais limpo, né? Nós temos aí 10 linhas de codificação na função principal. Vamos rodar para ver se vai dar certo? O include é que vai buscar, o include exemplo 21 é que vai buscar no arquivo exemplo 21.h. Isso mesmo. Eu sou obrigado a pôr. Acho que aqui eu não preciso pôr. Só coloquei a definição dentro desse cadastro. Mesmo que eu tenha aqui dentro, ele pega de lá da origem. E aqui é uma biblioteca que eu criei, chamada exemplo 21. Tá? E a biblioteca basicamente tem a lógica do que eu vou estar trabalhando. Onde eu poderia incluir essa biblioteca para qualquer tipo de cenário e eu vou estar desenvolvendo a minha habilidade sobre ela. Vamos rodar de novo para ver se vai funcionar de forma correta. Primeiro cadastro. Manfred, segundo, idade 40, peso 90. Éder, idade 18, peso 26. Eduardo, 38 e peso 92. E aí, faço o código da mesma forma, bonitinho, aparecendo um cadastro de pessoas. Usando dados estruturados com cabeçalhos e funções definidas. Em que caso é melhor usar eles em arquivos separados? Quando assim, nesse primeiro momento, para vocês é mais fácil usar um arquivo único, tá? Mas com o passar do tempo, vocês vão ver que os códigos vão ficando maiores. Então, a tendência é de você dividir os seus arquivos. Para cada função vai ter um arquivo cabeçalho. Entendi, obrigado. Tá. Alguma dúvida, Eduardo e Éder? Nenhuma. Por enquanto, não. Tá, então vou fazer um exercício com vocês. Eu vou mandar esses códigos aqui no grupo lá, para ficar mais fácil para vocês pegar, porque eu já fiz 3. E eu gostaria que vocês fizessem uma coisa parecida, mas aí, na verdade, não vai ser com pessoa, vai ser com animal. Tá? Então, nós vamos trocar o tipo da pessoa que vai ser. Então, construa um cadastro para armazenar dados do tipo de animais. Tá? Deixa eu ver, tá em... Animais racionais vale? Vale racionais. Pode fazer o que você achar interessante. Oi, vou mandar lá no Whats. Mandei lá, ó, tá? Tem os 3 arquivos. Então, nós vamos ter um exercício aí para contemplar a nossa aula de reforço e fechar. Vou chamar de um novo aqui dentro. Salvar como exercício. Foi tudo exercício errado, sem R. Olha o que eu vi. Pô. Estamos no...
Exercício 15. Ok. A problemática vai ser o seguinte. Construa um algoritmo para guarnições do tipo de um animal. Esse é o exercício de vocês aí, que eu gostaria que vocês fizessem nesses 15 minutos que faltam. Gostaram da aula de ontem de programação, de robótica? Foi um cara... Sim, foi bem legal. O que tu achou, Eduardo? Eu acho que se tivesse mais tempo, a gente ia ficar umas 3 horas conversando de Legal, legal. Então, vamos fazer esse exercício aí? Eu ia falar, a gente vai fazer pelo ele inteiro ou vamos fazer ele separado com dois arquivos? Pode fazer como vocês acharem. Você tem que criar um dado estruturado do tipo animal. O que tem animal? Nome, raça, idade, peso, cor, seriam os atributos. Estou colocando os atributos de vocês. Tá? Vou dar o tempo aí até as 5 para vocês, até as 18 horas para vocês fazerem. Deixa eu arrumar um negócio que está errado aqui. Esqueci um R aqui, não tem para... Mas eram os dados que era para botar sobre o animal? Você pode inventar, tá? Mas eu preciso de descrição, tipo, assim, existe tipo cachorro, né? Raça, digamos, pitbull, shih tzu. Cor, pode ser sexo, pode ser idade. Pode inventar aí. Beleza.
Oi, pessoal, quando você chegar no final, me avise, tá? Só são vocês dois aí que estão na sala.
Professor, Fala. eu terminei, mas o meu tá com um erro aqui. Tá, compartilha a tua tela para mim. Vou parar a minha. Eu acho que é o mesmo erro, vamos ver. Eu também tô com errão aqui. Aqui, eu mudei para animal, né? Tá. Mas, peraí que eu acho que eu fiz uma coisa. Deixa eu ver se não tem problema deixar com A minúsculo aqui. Ele é case sensitivo, tem que ser igualzinho. Tá. Deixa eu só ver se agora vai dar certo. Solta o ocultar ali que tá no. Tá, o teu cadastro ele tá com animal maiúsculo. Aqui. Tá, cadê a tua definição do teu animal? Eu botei como tipo, raça, cor, se ele é doméstico. Sobe. Mais. Aqui. É que variável, aí o que acontece? Na tua linha 4 tá animal minúsculo. Na linha 5 são duas variáveis diferentes. Essa primeira variável, o nome chamado animal, é do dado estruturado. E o animal do 11 é o tipo de dado novo. Então aqui tem que ser um A maiúsculo. Não sei se tu pegou isso antes. Não. Então aqui tem que ser A maiúsculo e aqui tem que ser A maiúsculo. A minúsculo aí. Aqui em minúsculo. Aí, isso. Aí no teu dado lá que você vai criar aqui, na linha 14, A maiúsculo do animal. Aqui é A maiúsculo. Isso mesmo. O de baixo é a mesma situação também. Aí tem que arrumar as funções. Certo. Aí aqui no 18 tem que ser maiúsculo também. A maiúsculo. E aqui, daí na K47 também. Acho que aí fechou. Vamos rodar para ver qual é o... Aqui deu tudo certo. Só que o teu cadastro é cadastro maiúsculo ali. Entrada é animal A maiúsculo. Aqui também e a saída também. Isso. E o teu na linha 8 é o A maiúsculo também. Perfeito. Tentar. Deu erro. Animal. Calma. Tá indo a linha 8. Tá dizendo que animal não tá definido. Exemplo 21.h. Abre o exemplo, o arquivo lá. Salva ele. Agora roda de novo. F11 pode pôr, facilita. Não aí, tu tem que colocar F11 no... Aqui. Isso. Tá, agora tem um errozinho que tá imprimir animal. Diz que não está definida. Vê como tu escreveu a função imprimir animal. Primeiro. Aqui. Tem que ser animal. Mais em cima. Vou usar a tecla de atalho. Ctrl S e salva, tá? Também ajuda. Tá. E aí volta no 21. 21. F11, tecla de atalho. Foi. Tipo de animal. Pode ser um cachorro. Não, pode ser Um gato, sei lá. É um cachorro, né? Cachorro. Raça. Pode ser. Vira-lata. Vira-lata. Na cor marrom, porque todo vira-lata express é marrom.
Ele é doméstico, sim. Idade, 2. Peso, 12 quilos. Aí o segundo animal pode ser uma baleia. Raça jubarte. Opa. A cor preta. Ele é doméstico, não. Idade, tem 20 anos. E o peso é 1000 quilos. O terceiro animal pode ser o gato. Da raça siamês. A cor é cinza. Doméstico, sim. Idade 4, peso 8. Aí, só não ficou certinho. Era certinho por causa da tabulação só, né? Mas isso é que, na verdade, a tabulação é meio fake, tá? O certo é fazer uma coordenada com gol XY para posicionar ele. Mas, nesse caso, para ficar bem certinho o posicionamento. É que, na verdade, o cachorro, ele deu um tab a mais, por isso que ele jogou para o lado. Por isso que não ficou bem certinho. Mas é isso aí. Chegou no resultado. Parabéns. Show, obrigado. Éder, quer mostrar o teu erro? Ou... Porque o meu erro está muito bizarro. Tá, eu vou fazer o fechamento da aula, porque daqui 18h45 começa outra, tá? Então, fazer um encerramento aqui da nossa aula de reforço. Obrigado pela presença aí de vocês. Depois eu disponibilizo o vídeo aí sobre essa aula de dados estruturados. Tá? Um abraço a todos e até segunda. Bom feriado aí. Obrigado, professor. Até segunda. E bom final de semana aí.